Olhem essas imagens. Isso não é no Rio de Janeiro, muito menos no Brasil. Isso é no continente europeu, na França, em Marseille. Lá, narcocriminosos executam vítimas com tiros de AK-47, trocam tiros e cometem crimes em plena luz do dia, sem hora marcada para acontecer. Hoje vamos tentar entender como isso pode estar acontecendo na França, em Marseille. Quem imaginaria que no país da Torre Eiffel, que recebe quase 100 milhões de turistas por ano, enquanto o Brasil recebe cerca de 9 milhões, ou seja, 11 vezes menos, um lugar com cidades medievais lindas, pudesse viver essa realidade? Para entender, precisamos começar pelo porto de Marseille. É de lá que entra a maior parte das drogas que chegam à Europa, vindas principalmente da América do Sul. Atualmente, duas grandes gangues dominam o narcotráfico francês: o clã Yoda e a DZ Máfia. Essa última controla cerca de 80% do tráfico no país. Eu listei alguns dos principais motivos para essa onda de violência e criminalidade na França. Primeiro ponto: imigração em massa. Como em grande parte da Europa, a França enfrenta uma imigração intensa vinda de países muçulmanos. Muitos dos jovens envolvidos nesses crimes são imigrantes ou filhos de imigrantes, e uma parcela significativa está em situação ilegal. Estudos e reportagens apontam que eles representam uma proporção muito alta em alguns tipos de delito, até 80% dos autores. Segundo ponto, o recrutamento de adolescentes. A esmagadora maioria dos executores são jovens de 14 e 15 anos. Eles são aliciados por redes como Telegram e TikTok. Uma reportagem da BBC de Londres mostrou casos em que prometem 250 euros por dia, dinheiro fácil. Mas uma vez dentro, viram verdadeiros escravos do tráfico. Inventam dívidas fictícias e obrigam esses menores a trabalhar de graça ou por migalhas. É uma forma moderna de escravidão. Terceiro ponto: desigualdade social. Os mesmos problemas que vemos no Brasil também existem lá. Em meados de 2025, a taxa de pobreza na França atingiu 15,4%, o nível mais alto em quase 30 anos. O tráfico está fortemente concentrado nos chamados bairros prioritários, onde o desemprego entre jovens pode ser 2 a 3 vezes maior que a média nacional. Nesses lugares, o tráfico de drogas funciona como uma economia de sobrevivência, um substituto cruel ao mercado de trabalho formal. A DZ Máfia surgiu em Marselha, no início dos anos 2010, como uma pequena aliança criminosa nos bairros do Norte, Quartiers Nord. Mas sua ascensão ao status de cartel ocorreu em 3 fases principais. 1. A base: os Irmãos Laribi. A organização foi fundada por Mehdi Abdelatif Laribi, conhecido como Tiki, e seu irmão mais velho, Lamine Tak. Originários da Cité Bassens, eles começaram como criminosos, versáteis envolvidos em tráfico e assassinatos de aluguel. O nome DZ é uma referência direta à Argélia, Dzaïr em árabe berbere, país de origem da família e de muitos fundadores do grupo. O ponto de virada: a pandemia e a liberdade, prisão e retorno. Em 2011, os irmãos foram presos por um triplo homicídio brutal, conhecido como Churrasco de Marselha, onde as vítimas eram queimadas em carros. Vácuo de poder. Entre 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19, Tik foi libertado da prisão devido à superlotação carcerária. Ao retornar às ruas, ele encontrou um cenário onde as antigas máfias corsas haviam perdido espaço para gangues locais das cités subúrbios. A guerra de 2023 de aliança a conflito. Até 2021, a DZ Máfia e o clã Yoda eram na verdade aliados.
A ruptura definitiva ocorreu no início de 2025. Clã Yoda é considerado uma organização em declínio ou severamente enfraquecida em comparação à sua rival, a DZ Máfia. Após anos de uma guerra sangrenta pelo controle do narcotráfico em Marsella, o grupo sofreu golpes estratégicos que alteraram seu status no crime organizado francês. Prisão do líder. Um marco decisivo foi a extradição e prisão de Félix Bingui, conhecido como Le Chat, o suposto chefe do clã. Após ser detido no Marrocos em março de 2024, ele foi entregue às autoridades francesas em janeiro de 2025, Ele permanece sob custódia, enfrentando julgamento por tráfico internacional e associação criminosa. Derrota territorial. Relatórios de inteligência de meados de 2025 indicaram que o clã Yoda foi efetivamente derrotado em várias de suas bases históricas, como o bairro de La Paternelle, em Marsella. A DZ Máfia assumiu muitos dos pontos de venda de drogas que antes pertenciam aos Yoda. Impacto da guerra. O conflito entre os dois grupos atingiu o auge em 2023 e 2024, sendo responsável por cerca de 80% dos homicídios relacionados ao tráfico na cidade naquele período. A violência extrema e as prisões em massa de membros de baixo escalão esgotaram os recursos do clã Yoda. Origem e identidade. O nome. O grupo recebeu esse nome devido a pichações do personagem Yoda, de Star Wars, que marcavam o território de venda de drogas da facção no norte de Marsella. Perfil. Assim como a DZ Máfia, os Yoda utilizavam métodos violentos e recrutavam jovens, muitas vezes menores de idade, para atuar como vigias ou executores. Apesar do enfraquecimento do clã principal, as autoridades francesas permanecem em alerta, pois o vácuo de poder deixado por grupos derrotados costuma gerar novas microfacções ou alianças instáveis no sul da França. Em 2026, a DZ Máfia continua sendo um dos cartéis de narcotráfico mais influentes em Marsella, no sul da França. A organização tornou-se amplamente conhecida pela divulgação de vídeos e fotos em estilo cartel mexicano, utilizando as redes sociais para exibir armas, dinheiro e intimidar grupos rivais, como o clã Yoda. Contexto visual e operacional. Propaganda criminal. O grupo utiliza redes como Instagram e TikTok para publicar vídeos de ostentação e mensagens de guerra. Conflito urbano. Fotos de Marsella, associadas à facção frequentemente, mostram operações policiais de elite nos bairros do norte, Quartiers Nord. Cenas de crimes violentos e áreas marcadas por pichações de demarcação de território. Prisões recentes. Em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, operações resultaram em detenções de membros ligados a tiroteios em Marsella e outras cidades francesas, com imagens de comboios policiais e apreensões de armas de guerra circulando na mídia. Situação atual em 2026. Guerra de facções. O conflito entre DZ, Máfia e Yoda já causou dezenas de mortes e centenas de feridos nos últimos anos. Resposta estatal. O governo francês classificou a ameaça do narcotráfico em Marsella como equivalente à do terrorismo, intensificando a vigilância visual e policial na cidade. Em 2026, a DZ Máfia continua sendo um dos cartéis de narcotráfico mais influentes em Marsella, no sul da França. A organização tornou-se amplamente conhecida pela divulgação de vídeos e fotos em estilo cartel mexicano, utilizando as redes sociais para exibir armas, dinheiro e intimidar grupos rivais, como o clã Yoda. Contexto visual e operacional. Propaganda criminal. O grupo utiliza redes como Instagram e TikTok para publicar vídeos de ostentação e mensagens de guerra. Conflito urbano. Fotos de Marsella, associadas à facção frequentemente, mostram operações policiais de elite nos bairros do norte, Quartiers Nord. Cenas de crimes violentos e áreas marcadas por pichações de demarcação de território. Prisões recentes. Em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, operações resultaram em detenções de membros ligados a tiroteios em Marsella e outras cidades francesas, com imagens de comboios policiais e apreensões de armas de guerra circulando na mídia. Situação atual em 2026. Guerra de facções. O conflito entre DZ, Máfia e Yoda já causou dezenas de mortes e centenas de feridos nos últimos anos. Resposta estatal. O governo francês
classificou a ameaça do narcotráfico em Marsella como equivalente à do terrorismo, intensificando a vigilância visual e policial na cidade. A figura central do ativismo contra as drogas na França é Amine Kessati, de 22 anos. Fundador da Associação Consciência, ele se tornou o principal rosto da resistência civil contra o narcotráfico após a perda trágica de membros de sua família para a violência das gangues em Marsella. Amine Kessati e o ativismo em Marsella. Motivação pessoal. Kessati iniciou seu ativismo após o assassinato de seu irmão mais velho em 2020 e, mais recentemente, em novembro de 2025, sofreu uma nova perda com o assassinato de outro irmão, Brahim, em um ataque relacionado ao narcotráfico. Atuação política. Ele atua nos bairros mais pobres de Marsella, pressionando o governo por maior presença estatal e alternativas sociais para os jovens. Sua voz tornou-se tão influente que o presidente Emmanuel Macron o citou em reuniões de crise sobre a segurança nacional. Críticas e demandas. O ativista defende que a repressão policial sozinha não basta, exigindo investimentos em educação e infraestrutura para evitar que os traficantes substituam os serviços do Estado. Outros líderes e movimentos 2026. Emmanuel Macron. Embora seja o chefe de Estado, Macron adotou um tom de ativista de guerra contra o crime organizado, prometendo uma luta sem precedentes e lançando campanhas para culpabilizar usuários de drogas, tratando-os como cúmplices do tráfico. Gérald Darmanin. O ex-ministro do Interior continua sendo uma voz política ativa na defesa de medidas extremas, como o isolamento de grandes traficantes em prisões de segurança máxima. Associações de familiares. Movimentos como o Coletivo de Famílias, em cidades como Marsella e Nimes, ganharam força em 2026, organizando marchas brancas e pressionando a recém-criada PENACO, Promotoria Nacional contra o Crime Organizado, para acelerar investigações de crimes de sangue ligados a drogas. Se você deseja apoiar ou conhecer mais sobre essas iniciativas, a Associação Conscience, liderada por Kessati, é uma das referências para o engajamento social nos subúrbios franceses. Se gostou, deixe o like e o seu comentário.